Que o coronel, ele se diz inocente. Você percebeu agora há pouco, questão de minutos, ele chegou no 8º Distrito Policial e cabeça erguida. Aparentemente abatido emocionalmente, mas de cabeça erguida. Lá na delegacia e dentro da viatura, fontes nossas disseram que ele continua dizendo que é inocente. Inclusive o coronel fala que depois que ele sair da cadeia, o que ele diz para algumas pessoas, ele vai tentar processar todas as pessoas que nas redes sociais fizeram xingamentos contra ele. Mas será que ele vai sair da cadeia tão cedo? Será que o coronel vai conseguir? Porque todas as evidências, indícios e agora provas pesam contra ele. Gente, quando eu entrevistei o Coronel Neto aqui, ele só deu entrevista pra gente porque ele quis se sentir à vontade para responder. E eu dei todo o espaço do mundo. Fiz várias perguntas e nós tínhamos que esperar aquelas longas respostas do coronel. Mas eu falei para ele e retornei ontem tentando conversar com ele que eu não consigo acreditar na versão dele. Nós temos outras perguntas para fazer para o coronel que ele não quis responder para a gente. E agora? O que ele vai falar para a justiça, hein? Vamos ouvir? Doutor Nico, começa a coletiva, a entrevista e a coletiva mais aguardada do ano. Vamos ouvir. A todos que trabalharam. Melhorou? Melhorou? Acho que a caixa daqui que não está funcionando. Bom, mas dá para escutar, hein? Só um minutinho, doutor. Só para Vamos lá. Estava indo tão bem, pô. Tava calmo. Secretário de Segurança, Será que esse cara juntamente aqui com me policiais escuta, e delegados, nesse começo de coletiva, como o doutor Nico sempre faz, ele traz um pouquinho de humor. O doutor Nico sempre gosta de chamar os jornalistas primeiro, de entender o que aconteceu, mas daqui a pouco o assunto começa a ficar bastante sério. São 11 horas e 16 minutos, é uma coletiva ao vivo e nós vamos saber o que fundamentou a prisão do Coronel Neto. Nós vamos saber também quais foram os elementos encontrados nessa investigação que foi feita pela Polícia Civil e as informações foram colaboradas, foram compartilhadas também com a Corregedoria da Polícia Militar. Daqui a pouco, direto da Corregedoria, eu quero informações com a Bia Casadei, mas antes vamos ouvir a coletiva porque a informação está aí. O núcleo da investigação está nessa sala que nós nos encontramos agora. Vamos ouvir. Logo às 7 horas da manhã, parabenizando toda a equipe da perícia, da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todos que trabalharam. Ele está muito contente pela solução do caso no prazo estipulado, que são 30 dias. Nosso inquérito ocorreu dentro do prazo. Apesar de senhores da imprensa querendo uma resposta todo dia, imediata, a gente tem que fazer as coisas conforme os laudos periciais, que tem reagente, que demora. Cadê o Salomão? A gente ficar no pé do Salomão todo dia, do Arthur, do Coutinho, mas tudo tem prazo e tudo foi feito dentro do prazo e com provas. Ninguém ia se precipitar para dar uma resposta rápida para vocês e cometer alguma injustiça, né? Então eu tenho que falar para vocês que o Tenente Coronel Neto, ele está preso agora, ele está preso preventivamente por feminicídio e fraude processual. Ele está agora a caminho do 8º DP para ser ouvido. O mandado de prisão, para vocês terem uma ideia, saiu às 4h30 da manhã. Às 4h30 da manhã, saiu esse mandato, prontamente a Corregedoria, está aí o corregedor, se prontificou junto com a Polícia Civil, tudo se fez irmanado, Polícia Civil e Polícia Militar. Juntas foram cumprir. Tem 2 mandados de prisão, tem o da Polícia Militar e tem o da Polícia Civil. O da Polícia Civil não saiu ainda, pode sair das professoras. Saiu o primeiro da PM, mas as 2 polícias foram em conjunto. E a prisão foi realizada na residência dele, lá em São José do Campos. Não houve reação, não houve nada, ele se entregou de boa e tá aí. E essa decisão também autorizou a apreensão de aparelhos celulares, quebra de sigilo, dados eletrônicos e o compartilhamento das provas com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Deverá tudo ser, ele deverá também agora passar por audiência de custódia, algo mais. A Polícia Civil, como eu falei já fez no prazo o inquérito policial. E ele será conduzido ao 8º DP. Aqui é Repeteco. E as investigações também constatou inconsistências significativas quanto à conduta de Geraldo após o disparo da arma até a formulação da ocorrência, o que compromete a credibilidade da sua versão. As provas periciais médico-legais analisadas pela Polícia Técnico-Científica indicam a inviabilidade da hipótese de suicídio. A inviabilidade da hipótese de suicídio, além de apontar indícios de alteração do local do crime. Agora eu vou deixar aberto as perguntas. O coronel vai falar também? Para vocês perguntar
direto para quem fez os laudos, quem são os participantes, pode esclarecer melhor do que eu. Secretário Executivo, por favor. Bom dia a todos. Complementando aí, pegando carona no que o Nico falou, né? Esse é um trabalho muito bem feito pelas duas polícias. Um trabalho que começou lá atrás, uma força-tarefa que foi montada aqui pela Secretaria de Segurança Pública, né? Por orientação do nosso governador Tarcísio. E eu queria parabenizar, antes de mais nada, o trabalho do Dr. Arthur, à frente da Polícia Civil, do Coronel Continho, à frente da Polícia Militar. Queria destacar também o trabalho técnico e sério que foi feito pelo Dr. Denis, titular do 8º DP. Parabéns aí pelo trabalho, pela condução desse trabalho, pelo Coronel Azaca também, da Corregedoria. Baixa um pouquinho para você que está chegando agora, estamos numa coletiva. Atenção, eu só interrompi porque, por enquanto, o delegado está agradecendo outras pessoas que participaram. Mas nós estamos falando da prisão do Coronel Neto e chama a atenção de todo mundo que o doutor Nico disse que o caso foi esclarecido e que, posteriormente, ele comentou que o coronel foi preso por feminicídio e fraude processual, deixando a entender que, para os policiais civis e militares, não existe dúvida. Coronel mata Gisele e depois tenta enganar todo mundo, modificando a cena do crime, o que é muito grave. Vamos ouvir. Um caso emblemático, um caso que nos chocou bastante e por isso a gente precisou fazer esse trabalho em conjunto, esse trabalho integrado das polícias para a gente ter um olhar realmente técnico, um olhar detido. Como o Nico falou, a gente não se precipitou em nenhum momento da gente poder antecipar qualquer coisa, muitas vezes a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né? Então, todo o trabalho foi feito dentro da lei, um trabalho técnico, um trabalho de perícia que vocês vão poder também tirar algumas dúvidas aí, que subsidiou a prisão desse tenente-coronel. Foi muito bem feito e a gente precisava muito desse trabalho pericial para a gente prosseguir com as outras diligências, com o pedido de prisão e, enfim, que culminou hoje com a prisão do tenente-coronel. Ok, a primeira pergunta é do Jean Kleber Thomas. Ativa 11:22. Quero agradecer pela enorme companhia. São Paulo, nesse momento, para assistir o Balanço Geral. Todos querendo saber por que o Coronel Neto foi preso. Obviamente que essa pergunta ela é respondida por feminicídio, porque a polícia ela encontrou indícios de que ele cometeu feminicídio. Mas as pessoas querem saber quais são as provas que foram coletadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. E é a grande expectativa agora para saber exatamente quais as respostas que serão dadas. Agora com a palavra a Polícia Militar. Não dá para ouvir a pergunta daqui, nós não conseguimos entender o que eles estão perguntando, mas vamos pegar a resposta. Vai lá. Sim. Bom dia a todos. Bom, obviamente, essa é a demonstração da imparcialidade de como é tratado o serviço policial, de como é feito o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Independente do autor ser um tenente-coronel, dele ser ou qualquer outra posto ou graduação, ou qualquer outra profissão, o mesmo tratamento é ser dado para esse caso. A nossa intenção é a promoção da justiça, é a busca incessante da verdade real. E é isso que aconteceu nesse caso. Obviamente, a Polícia Militar sai maculada disso, porque um dos seus integrantes está preso hoje, preso preventivamente, acusado de feminicídio. Mas a gente corta na própria carne para demonstrar que não há diferenciações quanto ao autor, principalmente em delitos como esses voltados à violência contra a mulher. Então, a gente não é um motivo de orgulho para a gente isso. Mas é o cumprimento do dever e o nosso dever vem em primeiro lugar. Podem ter certeza disso. Não dá para ouvir, né? Eu gostaria de ouvir o que os jornalistas estão perguntando. A prisão do tenente-coronel mostra o comprometimento das instituições públicas, as três polícias da Secretaria de Segurança trabalhando em conjunto para um fim comum. E através das técnicas utilizadas, do profissionalismo dos envolvidos, trabalhando em conjunto desde o dia 18, desde o dia que ocorreu o crime, nós tivemos um desfecho técnico
importante e uma resposta para a sociedade, como o Coronel Coutinho falou. Poderia ser qualquer autor. Infelizmente, foi um policial e ele teve... Aliás, os policiais têm uma camada a mais de controle, né? Nós temos as nossas corregedorias, temos o controle externo do Ministério Público, então nós temos uma camada a mais, o que é bom também para a sociedade. E nós mostramos que com esse trabalho conjunto das polícias, militar, civil e técnico-científica, a gente conseguiu dar uma resposta rápida para a sociedade. Eu imagino que os jornalistas vão começar a perguntar agora quais são essas provas, porque, por enquanto, a resposta é um pouco abrangente. A Polícia Técnico-Científica é um órgão oficial de perícia criminal do Estado de São Paulo. E cabe à Polícia Técnico-Científica, por meio da sua proficiência, por meio da coleta de vestígios e principalmente pela sua isenção, apresentar provas robustas que vão abastecer e vão fornecer à Polícia Judiciária os elementos necessários para o oferecimento de denúncia. Certo. Um giro entre os jornalistas, eu imagino que quando for a vez da Cacá, que a nossa repórter que está lá, ela vai perguntar que provas são essas que eles falam, mas que ainda não comentaram sobre. É muito triste para nós, mas aí mostra a força das nossas corregedorias. O trabalho que a nossa corregedoria faz, independente. Desde então, o Coutinho tem falado comigo, direto, o Engel também, que é oriundo da Polícia Militar. Não houve nada assim, vamos proteger, nada. Muito pelo contrário. A apuração decorreu dentro do prazo. Fomos pressionados aqui, Coutinho, o Arthur, todo dia a imprensa queria saber, recebi 300 telefonemas por dia. Mas a gente não ia fazer nada sem prova, materiais, e foi feito o que tinha que ser feito. A próxima pergunta é do Bate Notícias, Wilker Chagas. O microfone está ali, Wilker. Para facilitar, por favor. Estamos na expectativa e na esperança de que alguém pergunte aí que provas são essas, né? Por enquanto são respostas abrangentes. E a Corregedoria da Polícia Civil e também a Corregedoria da Polícia Militar, nesse momento aproveitam, obviamente, para falar do trabalho deles, para fazer uma espécie de propaganda positiva sobre os serviços, mas nas coletivas, às vezes eu sinto falta de respostas específicas, que vão direto ao ponto, que expliquem aquilo que as pessoas querem saber. Queremos saber das provas que foram coletadas. Mais técnicas, né? Exatamente. Não dá para ouvir as perguntas, né? A gente vai conseguir ouvir da Cacá, porque o microfone nosso está com a Cacá. Ou para que evitasse, de fato, agora que ele saísse impune desse crime. Preferiu se juntar todas as provas para que não deixasse dúvidas depois? Ou foi mais por conta do respeito ao cargo dele? O corregedor pode falar, por favor. Bom dia a todos. A resposta que eu posso dar para essa pergunta é que a prisão saiu no menor prazo possível, graças à sinergia das 3 polícias que trabalharam em conjunto. Foram provas produzidas pela Polícia Civil, foram provas produzidas pela Polícia Militar, pela Polícia Técnico-Científica. Então eu posso garantir que esse foi o menor prazo possível para que a prisão fosse decretada com provas robustas capazes de subsidiar o Ministério Público a oferecer a denúncia. Então o prazo não foi demorado, na verdade o prazo foi o ideal. Nós só apresentamos conjuntamente o pedido de prisão quando nós tínhamos todos os elementos necessários para robustecer os pedidos. A próxima pergunta é da Júlia Sarmento, da Band. Júlia, agora, será que ela vai perguntar aquilo que todo mundo quer saber? Essa pergunta é direcionada para o doutor Salomão. Eu sei que tem alguns pontos que estão em sigilo, doutor, mas a gente sabe que foi o resultado desse laudo, principalmente o laudo da exumação, e respondendo questionamentos até do doutor, eu queria também, se possível, ouvir o delegado do caso, que a gente ainda não conseguiu ouvi-lo. Quais foram esses laudos que saíram e que trouxeram à tona e fez com que vocês pudessem fechar esse caso? A gente tem questionamento sobre a Gisele, eles tiveram relação sexual antes da situação. O que comprovou? A Gisele foi esganada, no momento em que possivelmente aconteceu o tiro, ela estava desmaiada. Queria muito que a gente falasse sobre essas provas técnicas, já que provavelmente, como os senhores trouxeram, foram esses pontos que fizeram com que a gente tivesse resultado do dia de hoje. Júlia, hein? Boa pergunta. Atenção, outras regiões do Brasil recebendo o nosso sinal coletiva sobre a prisão do Coronel Neto. Vamos ouvir. Em sigilo de justiça. Então, existem alguns pontos, eventualmente sensíveis,
que caberá aí à autoridade policial, presidente do inquérito, relatar oportunamente. Eu quero dizer para vocês que a exumação é um exame médico legal complementar que pode ser solicitado a qualquer tempo do processo investigatório ou realmente no decorrer do processo. E que os achados principais que foram descritos no primeiro laudo, no laudo inicial, realizado pelo Instituto Médico Legal, simplesmente foram confirmados no exame de exumação procedido pelos legistas lá do Instituto Médico Legal Central. Foram procedidas algumas coletas adicionais, porque durante o processo de investigação podem surgir alguns questionamentos, alguns quesitos, e alguns quesitos formulados pela autoridade policial necessariamente deveriam ser respondidos com a segunda análise do cadáver e com a coleta complementar de alguns vestígios. Mas todos os achados da exumação confirmaram o laudo que foi inicialmente realizado pelo Instituto Médico Legal. Posso dizer que em alguns exames complementares, por exemplo, não havia nenhum efeito de entorpecente ou de bebida alcoólica, que é um dado que já consta do laudo. Foi também solicitado uma averiguação minuciosa sobre a existência ou não de gravidez, que dependeu, neste caso, de um exame histológico, microscópico, de fragmentos do útero, perfeito? Eu acho que é o que nós podemos falar, além disso. Exatamente. Essas marcas elas já haviam sido descritas no primeiro laudo, né? Que são marcas que correspondem à pressão digital nesta região. Então, durante a exumação, foram colhidos fragmentos de tecido, que importaram inclusive o subcutâneo, para ver qual a profundidade dessa lesão. E isso já estava descrito no primeiro laudo. Não houve sinal de asfixia. Ponto. Não posso abrir mais nenhum detalhe sobre isso, tá bem? O delegado do caso falar um pouquinho. Isso. Só a digital dele. É dele? A digital é dele, encontrada no pescoço dela. O exame na região cervical? Não, esse exame de digital ele não é colhido no tecido cutâneo, não é, doutor Ortega? Não. Eles não conseguem colher a digital embaixo da pele. A perícia, não havia corpo no local quando do primeiro exame. Então, a perícia não teve a oportunidade de proceder qualquer exame no corpo. A perícia é do Instituto de Criminalística, tá? Obviamente, o Instituto Médico Legal que faz os exames. Eles disseram que quando a perícia chegou, o corpo já tinha sido levado. O corpo não, porque ela estava viva. Então, como ela foi levada pro hospital, porque ela ainda estava viva, a perícia não pôde coletar nenhuma digital no corpo dela naquele momento. Não é naturalmente feito pelo Instituto Médico Legal essa coleta, mesmo porque o resultado pode ser um resultado, infelizmente, não positivo ou negativo ou duvidoso, perfeito? Não é uma prova que é colhida na região, na superfície cutânea. Tá, então a gente vai passar para o delegado. Queria cumprimentar a doutora Amanda, que chegou aqui. Eu sei que o trânsito está pesado e foi falado em cima da hora para ela vir. É uma das nossas peritas que participou também aqui. Já pega uma cadeira para ela aí. Eu preciso parabenizar, obviamente, os meus colegas jornalistas que estão ali no local, porque eles não querem falar sobre o laudo por estar em segredo de justiça, mas os jornalistas vão perguntando com um jeitinho e os delegados vão respondendo aos poucos, como você percebeu, os corregedores também, eles vão falando aos poucos e a gente vai entendendo melhor essa operação que foi feita agora pela parte da manhã para cumprir esse mandado de prisão que foi expedido pela Justiça Militar às 4h33 da madrugada. Vamos ouvir o doutor Nico. Então, isso que a gente pode falar para vocês. Agora o resto está sob sigilo. Delegado do caso. Você pode repetir, por favor, a pergunta que eu acabei me perdendo aqui? Doutor, fiz perguntas com relação aos laudos que você explicou. Eu queria ouvir o senhor sobre o caso. A gente ainda não conseguiu ouvi-lo, né? Para o senhor falar, inclusive, sobre a importância desses exames periciais e sobre o caso como um todo, né? Esse trabalho de depoimento... Para você que tem dificuldade de ouvir, é sobre os exames que foram feitos e a importância dessas provas para a prisão do coronel. E o delegado vai falar um pouquinho também de como foi a investigação até agora. As informações que foram passadas pelo tenente-coronel desde o momento em que ocorreram os fatos, visando desmontar toda a narrativa que ele apresentava
Então, tudo que os senhores foram inicialmente mencionando sobre divergência de horário, o comportamento, a parte comportamental que ele alegava que seria a vítima, a pessoa ciumenta da história, tudo isso foi sendo apurado de uma forma técnica, sendo procedida a análise de todos os telefones celulares, oitiva de testemunhas, coleta de informações junto à Corregedoria da Polícia Militar, o trabalho conjunto com as perícias, tanto a perícia, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal, esse trabalho sincronizado que foi montando esse quebra-cabeça, que muito complexo, que enfrentou um local parcialmente prejudicado, que é natural em razão do socorro prestado à vítima, tá? Então a gente partiu além dessas análises subjetivas para as análises técnicas que foram colhidas maravilhosamente pelo pessoal da Superintendência Técnico-Científica, tá? Então hoje a gente pode concluir, juntamente com a Polícia Militar e com a Superintendência, que a hipótese de suicídio está afastada e que a gente tem indícios contundentes que ele fez a adulteração do local. É o que a gente pode falar que levou ao pedido da prisão do mesmo. Agora a gente vai seguir a ordem. O mais importante da coletiva, para você que está acompanhando, foi essa fala do delegado que investigou o caso. Isso é muito importante. Às 11 horas e 36 minutos, nós temos consciência agora de que para a Polícia Civil não foi suicídio. Os investigadores concluíram que não existe possibilidade de ter havido um suicídio. Aquilo que a mãe da Gisele sempre pressentiu é o que os delegados agora falam tecnicamente. Com todas as provas que eles coletaram, principalmente no corpo da Gisele, eles afastam a possibilidade de um suicídio. E sendo assim, como estavam apenas os dois dentro daquela casa, ele matou Gisele, de acordo com a investigação. Coronel é um feminicida. A pessoa mais adequada seria a doutora Amanda, para falar. Vamos ouvir a doutora Amanda agora. Mas atenção, São Paulo, atenção, Brasil, você que acompanha, que tem a expectativa. Aquilo que já estava no imaginário popular, de que essa mulher não teria coragem de tirar a própria vida, a polícia começa a desvendar como fato. Realmente ela não se matou. E isso foi utilizado no nosso laudo como confronto todo o restante da dinâmica deduzida. São marcas recentes, então a gente pode dizer a respeito de recenticidade. Para saber sobre o autor das marcas, são necessários exames complementares a partir da análise desse vestígio. Então, por hora, a gente não consegue dizer quem fez, mas foram feitas por uma segunda pessoa, obviamente, não por ela. Próxima pergunta, da Ariane Rolim, do SBT. Porque o Coronel Neto, para o Cabrini, falou que talvez as marcas tivessem sido feitas pela própria Gisele. E a delegada está dizendo que não. E o coronel, ele falou para mim que as marcas foram feitas pela filha da Gisele. Quer dizer, ele deu respostas diferentes, né? Primeiro, para mim, ele fala que foi com a filhinha. Depois, para o Cabrini, ele fala que foi pela própria Gisele. E a delegada está dizendo, não foi pela Gisele, não foi pela menina. Foi por uma terceira pessoa que eu não tenho como provar. O que a delegada diz? Eu não tenho como dizer que é o coronel, mas estavam apenas eles dois dentro daquela casa. Então, se conclui que sim. Vamos ver? Vamos ouvir? Você está passando o microfone? Eu interrompo algumas vezes porque as perguntas não são ouvidas claramente. E eu sei que tem gente chegando agora para contextualizar o que está acontecendo. Uma coletiva para falar da prisão de Coronel Neto, que vai ficar na cadeia por tempo indeterminado. Inclusive, para saber, né? Essa cápsula é de qual arma? É da soldado? É a dele? Vocês conseguiram chegar à conclusão disso? Como já foi dito, então, a cápsula não foi encontrada, nem na perícia inicial, nem nas perícias subsequentes. Então, a gente não consegue inferir de quem é a cápsula, então, de que arma seria. Ele vai, só concluir aqui, por favor, ele vai responder por feminicídio e ele também responde na Justiça da Polícia por ter cometido, né, um homicídio contra uma policial, e sendo que esses dois crimes houve um aumento de pena recentemente, né, para 40 anos, tanto o feminicídio quanto também o assassinato de um policial? Eu acredito que essa questão mais jurídica deve ser tratada talvez pelo doutor.
pergunta. Bom, só uma contribuição. É importante destacar que a investigação ainda continua. E muitos detalhes técnicos, até por conta da perícia, os detalhes técnicos da investigação, que está em curso ainda pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, é importante a gente preservar alguns detalhes, porque isso ainda faz parte da investigação. Então, é importante a gente esclarecer isso, né, porque o caso ainda tem muita coisa pela frente, um passo de cada vez, né, Nico? Para a gente poder realmente tratar esse assunto com seriedade, com legalidade, lisura, né, em todos os trabalhos que estão sendo feitos aí por toda a equipe que está reunida aqui hoje. Respondeu, mas a pergunta da jornalista foi muito boa. Será que o Coronel Neto vai responder por 2 crimes diferentes? Feminicídio e pela morte de uma policial, porque esses 2 crimes recentemente ganharam um aumento de pena para os assassinos. Vamos ouvir? Na tábua óssea da região frontal. E ele foi confrontado com a arma que estava no local e o confronto foi positivo. Perfeito? A próxima pergunta é do Leonardo Amaro, do Metrópolis. Bom dia, senhores. Eu queria saber como a investigação entende a conduta do desembargador Marco Antônio Pinheiro, que foi acionado pelo próprio Tenente Coronel Neto, se, na visão dos senhores, ele influenciou de alguma forma a preservação da cena do crime, se ele já foi ouvido pelos senhores e se há a possibilidade dele também ser indiciado por fraude processual. Obrigado. Essa é uma pergunta para o nosso corregedor. O aula do corregedor. O desembargador não foi ouvido ainda nos autos de inquérito policial militar, mas a notícia que eu tenho é que ele não interferiu de forma alguma na cena do crime. Ele foi lá como um amigo do tenente-coronel e foi esse o papel que ele desenvolveu lá. Eu não sei se o nosso doutor Denis tem alguma coisa além disso, mas ele não foi ouvido nos autos de PM ainda. Ele não foi ouvido e o corregedor já entendeu que ele não tem participação nenhuma, mesmo sem ter sido ouvido. O delegado não quis falar a respeito. Os policiais que estiveram para fazer essa limpeza o fizeram por uma questão de humanidade. No primeiro momento, a notícia que se tinha era de um suicídio. A perícia já tinha passado e liberado o local do crime. Então, não havia empecilho legal e técnico para que não fosse feita a limpeza. Tá? Em momento algum, essa limpeza foi feita no sentido de suprimir qualquer tipo de prova. Olá. Só para complementar em relação à conduta do desembargador, ele foi ouvido, sim, ele prestou os esclarecimentos, conforme o coronel Assaca já falou, ele foi na condição de amigo e analisada todas as condutas captadas pelas câmeras corporais, não foi detectada qualquer ato de ingerência do mesmo. Então, realmente não há nada a ser apurado em relação à conduta do mesmo. O corregedor da Polícia Militar respondeu que lá na Polícia Militar ele não tinha sido ouvido, mas eles tinham chegado à conclusão de que o desembargador não teve participação na modificação da cena do crime. Já o delegado disse o seguinte, que são investigações diferentes. Bom, a Corregedoria não ouviu, mas nós da Polícia Civil ouvimos e chegamos à conclusão técnica de que ele não participou dessa modificação da cena do crime, que ele chegou depois, eles pegaram as câmeras corporais e perceberam que ele não modificou, não ajudou, não aconselhou o coronel a modificar a cena do crime. É o que acabou de falar o delegado que investigou o caso. Vamos ouvir? Tem outras perguntas sendo feitas? Precisa seguir a lista porque tem outros colegas que também estão ao vivo. Se ele vai ser exonerado do cargo, como é que está isso? É que está todo mundo ainda muito inicial. Vamos seguir a lista então, por favor. A Luísa Vaz da Globo é a próxima. Desculpa, tá? Bom dia. Voltando à presença das policiais femininas logo depois do crime para a limpeza do local, o local não estava isolado? Houve algum tipo de... vocês ouviram essas pessoas que foram lá? Elas foram lá a mando de quem? O local estava liberado, já se fazia um tempo. Tava, como falou o delegado, era um caso de suicídio. O local foi liberado pela Polícia Técnica, não havia nada. Questão humanitária, eles ajudaram. E a Polícia Militar, está aqui o Coutinho pode falar, dispõe esse serviço para esse tipo de caso, numa equipe da policial, o pessoal da psicologia, não é isso, Coutinho? A da assistência social que vai tratar da vítima. Então não é um caso que foi só por causa dele. Esse caso já acontece com todo mundo.
que precisa, a Polícia Militar dispõe desse serviço. E olha, eu queria salientar também uma coisa que é preocupação do nosso governador do Estado. Ninguém faz mais pela mulher do que o nosso governador do Estado. É entrar no nosso aplicativo, ver o que está sendo feito, principalmente agora aí com o caso do Tenente Coronel, ele cobrava todo dia uma solução. Então eu vou falar para vocês, a atenção do Estado de São Paulo contra a mulher, a favor de prender agressores de mulher é muito grande. Isso nós fazemos todo dia. A próxima é Malu Mões, do Estadão. Delegado, quais são as provas que demonstram que o desembargador não ajudou ou orientou sobre o comprometimento da cena? Em relação a provas de que ele não colaborou, orientar, na verdade, a gente não tem o teor da conversa, a gente tem o teor do depoimento que ele prestou, tá? Mas, assim, todos, ali a gente tinha inúmeros policiais militares que estavam no saguão o acompanhando, tá? E foram horas e horas de análise de câmeras corporais e realmente não tem nada. Ele adentrando no local do crime, interferindo, não houve qualquer conduta ativa do mesmo nesse sentido. Próxima pergunta é da Amanda Luder, da Globo News. Senhores, eu queria continuar na questão do desembargador e das 3 PMs. Eu entendi que o local do crime já tinha sido liberado, que foi uma questão de humanidade, porque até então era um suicídio. Agora, se sabendo que a gente tem o tenente-coronel preso e que possivelmente é um feminicídio, é o caso de ouvi-las, vai ser chamada uma oitiva delas para saber se foi o tenente-coronel que pediu a presença delas lá, agora com essa nova versão apresentada? Elas já foram oitivadas nos autos do IPM. Não foi o tenente-coronel Neto que solicitou o concurso delas para a limpeza, tá? Foi o próprio comandante do comando de área que solicitou que elas fossem ajudar lá. Então não teve participação do tenente-coronel Neto nesse evento. Em conclusão da Corregedoria Militar, o coronel Neto, ele enganou os próprios militares, porque o comandante dele é o que a Corregedoria está falando. O comandante dele, que é o Coronel Bueno, ele confiou no Coronel Neto, ele acreditou naquilo que o Coronel Neto tinha falado, que foi realmente um suicídio, e aí no final da tarde, quando a Polícia Civil já tinha liberado aquela área, porque a polícia ainda acreditava que seria um suicídio, o Coronel Bueno fala, então, por favor, essas 3 policiais, pede para elas, que elas fossem até o lugar para limpar o apartamento. Isso já tinha sido divulgado aqui para a gente. Nós conversamos, inclusive, com fontes do Coronel Bueno, e o Coronel Bueno falou, não, eu acreditei no Coronel Neto e eu pedi para que limpasse o apartamento dele, mas pensei que fosse uma situação humanitária. Então veja você, quantos policiais militares que também acreditaram no Coronel Neto, na mentira contada pelo Coronel Neto. E que agora a Polícia Civil e a Corregedoria Militar estão desvendando e mostrando que, na verdade, o Coronel Neto, ele tem até um perfil psicopata diante de todas as mentiras que ele contou. Vamos continuar ouvindo. Causa uma certa estranheza. Aí o senhor disse que não encara como um desvio de função. O que caracteriza, então, isso? Conforme eu já disse, não caracteriza desvio de função. Se coloquem na posição das pessoas que estão envolvidas nesse evento. A partir do momento que a gente tinha notícia de um suicídio, a família, familiares adentraram o local, amigos, qualquer pessoa da família que fosse entrar naquele local, naquele ambiente de crime, deparando com a situação de sangue espalhado, aquela cena de crime seria uma situação muito constrangedora, crítica. É por isso que os policiais militares foram lá de forma humanitária para fazer essa limpeza, para que não ficasse a cargo da família ter que resolver essa limpeza no ambiente. Então, se colocando na posição de que partia do pressuposto que era um suicídio, o local de crime já estava liberado, então não havia problema nenhum a gente prestar esse apoio para a família do policial militar. Mas não houve influência de ninguém. Não houve influência. Toda vez que acontecer esse tipo de coisa, onde a gente perceber que é possível minimizar a dor das pessoas, a Polícia Militar vai, de forma humanitária, ajudar. Pessoal, a gente... Eu não posso passar fatos concretos aqui, mas eu repito. Não foi o objetivo de interferir no local de crime. O local já estava liberado. E se acontecesse fatos similares,
da mesma forma a gente faria de tudo para ajudar. Pessoal, a gente agradece a coletiva, a gente agradece, mas é que cada um já fez uma pergunta. Pessoal, é por causa do horário e a gente já deu a oportunidade de uma pergunta para cada pessoa. Encerrar essa coletiva sem ouvir tudo, pelo amor de Deus, por causa do horário. O que é mais importante agora do que esclarecer a todas as pessoas que estão nos assistindo? Lamentável que a coletiva se encerre sem que todas as perguntas e dúvidas sejam feitas, porque os jornalistas agora representam a dúvida das pessoas. É direito público saber o que acontece nesse caso. O Brasil inteiro acompanha. Eu acho lamentável que a coletiva se encerre, acho mesmo. Vamos ouvir se eles realmente vão encerrar ou não? O que eles estão falando? Justiça, mas ela traz a circunstância bem esclarecida dos fatos que ocorreram. Muitas marcas de sangue em vários cômodos do local. O corpo pode ter sido movimentado no local? Doutora Amanda, se a senhora puder responder essa pergunta, há movimento do corpo? Pessoal, a entrevista está encerrada, por favor. Lembrando que depois esse material a gente vai disponibilizar a todos. As perguntas começaram a ficar um pouco mais pesadas, apertadas, e os jornalistas começaram a perguntar, vem cá, e o desembargador? Porque trocando em miúdos, vamos lá, trocando em miúdos, o que todo mundo quer saber e que os jornalistas estão lá representando agora as dúvidas do povo, o que vai acontecer com o desembargador amigo do coronel? Outra coisa... O que vai acontecer com isso, com aquilo outro? Eu não sei se os delegados ali, os policiais militares se sentiram pressionados, mas a coletiva foi encerrada depois que essas perguntas começaram a ser feitas. Eu quero pegar um resumo com a Cacá. Será que eu consigo ouvir a Cacá agora? A nossa repórter está se posicionando, ela está nessa coletiva. Nossa repórter que volta de licença maternidade e agora com essa grande notícia, com essa grande cobertura, já volta com força total, né? Grande Cacá, estávamos com saudade dela, mas a Cacá mesmo em casa estava acompanhando esses fatos. O jornalista nunca descansa, nunca para de acompanhar as informações, então a Cacá está por dentro de tudo que já aconteceu e agora se inteirando também nessa coletiva quando são 11 horas e 52 minutos.